Sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos compartilhar com vocês a história de uma das casas mais alegres, divertidas e contagiantes da cidade de Balneário Camboriú, Guacamole. Nós vamos conversar com um dos sócios proprietários, o Francisco Barão, que também vai contar um pouquinho da sua trajetória profissional. O programa está imperdível, principalmente para você que adora comida mexicana e muita alegria. João Francisco Barão, Chico, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua recepção. Eu que te agradeço. Prazer estar com vocês aqui. Francisco, hoje você está à frente do grupo Que Há Mais, que são duas marcas, é isso? Você pode contar um pouquinho para o pessoal? Isso. A Que Há Mais é uma empresa franqueadora. Ela se originou ao inverso, né? Ao invés de criar a marca, ela se originou justamente porque as marcas existiam e necessitavam de gestão. Que Há Mais justamente porque nós, desde o início, buscamos sempre o marketing de diferenciação, ter algo mais do que o básico, do que simplesmente a gastronomia, adicionando entretenimento. O primeiro Guacamole surgiu no final de 2006, bem na virada do ano, a gente chamava na época de Estouro da Boiada, né, aqui em Balneário, e um ano depois nós montamos o DID Steakhouse Pub dentro de uma mesma proposta de aliar entretenimento à gastronomia. E você sempre teve essa veia empreendedora? Um pouquinho da sua trajetória, como é que você iniciou a sua carreira? Já como empreendedor, executivo, como que é a história da sua família? Certo. Eu sem dúvida tenho uma natureza mais inquieta, né, de montar um negócio, de gerar dinâmica em torno dele. Então inicialmente eu tenho uma família de origem de classe privilegiada, tive um bom estudo, mas a dinâmica familiar, eu perdi meu pai muito cedo, perdi meu pai com menos de 7 anos, minha mãe ficou viúva com 26 para 27, com uma fábrica de refrigerantes, tendo herdada e tendo que manter patrimônio, e ao longo do tempo, quando eu estava ingressando na faculdade, a gente vivia uma crise econômico-financeira, e aí eu acho que aconteceu algo muito interessante de eu ter que me virar, a necessidade, aí eu não sei se a veia empreendedora ela é despertada, né, de uma certa forma, pela necessidade. Eu acredito muito nisso, Larissa. Uhum. Aí montei um estacionamento, num imóvel da família, mas que era um empreendimento que me ensinou os primeiros passos de gestão, né, caixa e atrair clientes. E em paralelo tinha que fazer um estágio para poder pagar a faculdade. E aí eu consegui montar pequenos negócios, cheguei a montar 3 farmácias, até o momento em que uma situação de oportunidade me colocou como sócio minoritário de uma empresa, de uma subsidiária de uma empresa italiana, que atuava na área de metal mecânica, e uma empresa que cresceu muito, né? Eu fiquei 15 anos, eu sempre fui o segundo homem da empresa, mais na parte organizacional, administrativa, e aí vi muitos desafios. Nós tínhamos que ter ISO 9000, QS 9000, ISO 14000 ambiental, e esse processo todo envolve a empresa de uma forma muito ampla. Você sair de 3 pessoas para quase 1000, estruturar departamentos. Então, como eu era um homem de retaguarda, isso foi uma bela de uma escola. E tive excelentes sócios na época, montei um outro negócio, com esse sócio da empresa italiana mais um, foram muito bem sucedidos, e chegou a um determinado momento, por essa minha vontade de aproximar do consumidor final, de ter um negócio que lidasse, o primeiro passo foi montar uma academia de ginástica, na qual a minha esposa, Fernanda, administrava, lá em Curitiba ainda, e o segundo de diversificação foi abrir um restaurante, que foi mais uma situação circunstancial de um imóvel vago que a minha mãe, na época, necessitando locar um imóvel
de um bom tamanho, né? Um interessado, tinham 2 casas com uma piscina no meio. Ele não quis nenhuma das casas e quis montar o restaurante sobre a piscina. Cobriu e não foi bem sucedido na minha análise, principalmente porque era um restaurante tradicional, que estava a uma quadra do mar em Balneário Camboriú, mas que não tinha vista para o mar e não tinha uma proposta ampla demais. E aí, determinado momento, o imóvel ficou com um preço realmente muito baixo, né, perante o investimento que tinha feito. Eu conversei com os meus sócios e a gente acabou comprando o ponto ainda sem saber muito bem o que ia montar. Como é que nasceu a ideia do guacamole? Então, naquela porta ali da cozinha, eu e a minha esposa olhando, analisando, sempre gostamos muito de frequentar restaurantes e restaurantes alegres, né? E íamos muito em Curitiba, no restaurante específico, em São Paulo, nas viagens. E ela olhou para mim e falou, mexicano. Quando ela falou mexicano, não tem dúvida. Não tinha nenhum. Não, até existia, mas existia um bistrô mexicano, um restaurante com poucas mesas, acho que 10 mesas, e uma proposta, um restaurante de boa qualidade, mas não, era outro México que ele vendia. E a gente aí despertou o projeto de criar conceito em torno de uma cadeia de valor, digamos, mais extensa, não só um restaurante com alguns traços de bar. Sim. Eu sei que você é formado em economia, tem especialização em finanças, mas adora marketing, é voltado para o marketing. Exatamente. O que você acredita ser um desafio para o empreendedor hoje em dia? Ótima pergunta. Até emendando, eu acredito em relação à formação, né? Se eu não tivesse formação mais pragmática, né, voltada a finanças, talvez eu não fosse um profissional mais preparado para desenvolver alguns projetos de marketing. Mas sem dúvida eu tenho mais a formação voltada para essa parte pragmática de finanças, mas a vocação mais voltada para a dinâmica do marketing, né, que é pensar com a cabeça do consumidor, tentar desenhar caminhos que levem até ele. Satisfação, acho que isso é a principal estruturação, né, da cadeia de valor. Em relação aos desafios, eu converso muito, a gente participa de associações, algumas entidades, e eu sei que isso não é um drama meu, é um drama de praticamente todo empresário hoje, é a multiplicidade de frentes que você tem que gerenciar, ferramentas tecnológicas, sistemas, possibilidades, então é fazer realmente escolhas. Ao mesmo tempo que você não pode embarcar em todas, você tem que aprender a testar rapidamente, a fazer. A comunicação mudou. Hoje, eu acredito que o poder da televisão está muito mais no Facebook e no Instagram, com as possibilidades todas de segmentação, e provavelmente nos próximos anos isso vai mudar muito. Então, acho que o maior desafio é a gente se atualizar. Estar atualizado. Eu sei que você participa de vários grupos, inclusive, nesse sentido. Eu tive a felicidade de, 2 anos atrás, ter uma aproximação da Endeavor, é uma organização não governamental, mantida por grandes empreendedores, nasceu nos Estados Unidos, se eu não me engano, e quem trouxe para o Brasil foi o Jorge Paulo Lema, aquela turma lá do 3G, e é um grande grupo, uma grande rede de mentores, que não é porque eu tenho 50 anos, não é porque a gente tem um pouco mais já de experiência de idade que a gente não precise de direcionamento, de apoio. E aí existe, no ano passado era um programa chamado Promessas, que esse ano mudou para Scale Up, mas é basicamente o mesmo programa, Scale Up no sentido de escalar. Eles dão apoio para as empresas brasileiras se estruturarem e crescerem. Detectam empresas que têm um alto potencial de crescimento e ajudam a eliminar as barreiras nesse sentido, nessa direção. Vamos falar um pouquinho do Guaca agora, que eu adoro. Eu acho fantástico o layout de uma vila do México. Cores vibrantes, então tem cactos, tem vários santos, tem uma diversidade muito grande de coisas, né? De instrumentos, de objetos mexicanos. Da onde que veio essa ideia, essa inspiração desse ambiente? Quem é que teve esses insights? O trabalho sempre foi muito em equipe, desde o primeiro momento. Como a ideia despertou paixão, começamos na época ainda pela internet a pesquisar, né, quais eram as melhores coisas que o México poderia transparecer através de um restaurante.
nós não fomos para o México antes de montar o primeiro guacamole, mas saímos comprando, né? Desde sombreiro, que é o mais óbvio, até calendários, aqueles itens mais, digamos, elementares da cultura. E na sequência isso foi se desenvolvendo. Nós tivemos muitas jogadas de sorte, né? Minha irmã sempre teve uma relação com a arte muito próxima, a parte de antiguidades também, então uma ligação com objetos de estudo nessa área de decoração, e também se encantou, tem uma alma muito viva, intensa. A minha mãe é uma artista nata também, ela estudou na Escola Pan-Americana, artes plásticas, e dentro do curso essa parte de composição de cores, acho que ela teve um elemento de inovação muito grande, né? Trabalhando cores impuras, que são bem específicas, desenvolvidas, vibrantes, né? Combinações improváveis, diria, né? O vermelho com o roxo, amarelo, verde, tudo no mesmo ambiente. Isso acabou criando uma personalidade para o projeto. Então foi muito no coletivo. A minha esposa tem essa questão também de ser muito crítica e inovadora. Ela trabalha hoje à frente do marketing e é uma grande conselheira do grupo, no sentido de estar guiando sempre o desenvolvimento. Um dos valores que a gente tem dentro do grupo é a evolução contínua. Estar sempre inovando. Acredito que uma empresa hoje que não tem esse valor bem declarado, seja formalmente ou informalmente, ela com certeza está ameaçada. Com certeza. Nós temos que finalizar já o nosso bloco. Pessoal, eu quero chamar o Juanito e o Alejandro para cantar o hino do guacamole, para encerrar aí com bastante música e alegria este bloco. Daqui a pouquinho tem mais. Estamos de volta, programa Histórias e Conquistas, hoje numa edição maravilhosa, super especial. Eu estou aqui num dos restaurantes mais divertidos, contagiantes de Balneário Camboriú, que já nos proporcionou muita alegria, conversando com o sócio proprietário Chico Barão, João Francisco Barão, mas conhecido como Chico. E além de ele compartilhar um pouquinho da trajetória profissional dele, ele também está falando um pouquinho sobre o guaca. E nós acabamos de colocar os meninos, o Juanito e o Alejandro, para tocar o hino do guacamole. Como é que foi que o Juanito, você quer contar ou deixa o Juanito contar pra gente no depoimento que ele fez de como ele contando vai ser mais divertido. Vai ser mais divertido. Juanito, por favor, conta pra gente como é que foi que você entrou para o mundo do guacamole. Bueno, fue primero gracias a Dios que me ha iluminado y yo estaba en Curitiba trabajando con un compañero mío, un parceiro mío, estaba trabajando en Curitiba. Daí eu decidi vir a Guacamole, vir para Balneário. Daí eu pensei, lá tem alguns restaurantes mexicanos que eu vou procurar para cantar aí. Daí fiquei quase 8 dias, já no final, o dia que eu ia voltar, vou embora, eu vim e conheci o Guacamole. Vimos com uma galera, uns amigos, vimos jantar aqui, e daí começou tudo. Daí eu pedi a uns músicos que estavam aí para cantar, eles me deram a oportunidade, subi no palco, e desde essa vez nunca mais parou. O Guacamole, eu e os mariachis, juntos até hoje, faz 10 anos. Eu sou empresário também junto com meus sócios, tenho 2 sócios mais, que é Alejandro, que é meu parceiro, que é nosso maestro, e meu irmão Ramon, que está em Florianópolis. E agora somos empresários de mais ou menos 30 músicos, 30 mariachis. Agora, tchauzinho para todos, esperamos você em Guacamole. Venga!
barato, hein? Foi contratado na hora, então. Na hora. Não teve a menor... Levantou o restaurante, me ligaram, eu ainda morava em Curitiba, perplexos, falando, você não sabe o que aconteceu, Chico. Aí eu vim no final de semana, que durante 1 ano e meio eu fazia as indas e vindas no final de semana, né? E aí realmente ele foi me convencendo que precisava de um segundo homem para dar suporte, a voz dele realmente não aguentava todos os dias estar cantando num salão grande, né? E aí entrou o Alejandro, que é uma pessoa que a gente gosta muito, o grande sócio dele. E depois veio o Ramon, que é o irmão dele, ele também me convenceu. E hoje chegam a se apresentar até em 5, 6 músicos. Eu vi que vocês possuem um sentimento coletivo, que é uma empresa familiar. A sua mãe ajudou, a sua irmã ajudou. Você pode falar um pouquinho sobre os desafios dessa empresa familiar? O desafio é crescer e não perder a verdade. Então, quando as empresas definem sua missão, a gente resolveu até trocar, a gente chama da nossa verdade. E essa nossa verdade é entregar ótima gastronomia através de pessoas felizes para encantar nossos clientes. Então, a gente trabalha para que realmente isso seja uma verdade de fato. 5 valores. A vibração, que é a energia positiva, que é desde a contratação, a avaliação de desempenho, o líder tem que ser um promotor desse valor da empresa. Olhos no cliente, que eu diria que tem que beirar a obstinação pelo cliente, né? Porque o bolso de todos nós ele tem um limite, né? A renda que nós temos disponível para consumo do que não é fundamental, ainda mais em tempos de crise, ela gera escolhas que você tem que entregar realmente algo que tem que ser respeitado como cliente e ser tratado para que seja uma experiência que valeu a pena. É isso que a gente sempre coloca. No caso de um restaurante, a gente aprendeu ao longo dos anos o quão importante é o zelo pelo patrimônio, né? Então é outro valor que a gente trabalha. A evolução contínua, que eu até mencionei com você ali no primeiro bloco, e o sentimento de equipe, que se for para escolher um, é o mais importante. Quando você tem uma equipe mobilizada em torno de um objetivo e se respeita, né, às vezes pode, como uma boa família, pode até ter seus momentos, né, de altos e baixos, mas ela tem que ter um sentimento de pertencer, de gostar, de buscar junto um objetivo. Quantos colaboradores vocês têm hoje? E você me colocou que tem até um plano de carreira, inclusive dando oportunidade para a pessoa ter a sua franquia. É isso? Isso. A maior parte das unidades hoje são sociedades que temos com empresários locais ou mesmo ex-funcionários que se tornaram sócios. Então nós trabalhamos num setor onde há muitos entrantes no mercado. Às vezes é primeiro emprego, ou é o primeiro emprego na cidade que a pessoa almeja, e nós gostamos realmente de valorizar quem está dentro da empresa para que cresça junto. Então, e inclusive para que não permita que a gente... É muito difícil alguém entrar muito maduro já no grupo e entender toda essa questão da verdade que eu falei, dos valores, não é só entender e praticar. Então, realmente hoje todos os funcionários eles têm isso bem claro, que eles podem crescer como líderes, como gerentes, gestores e até mesmo sócios. São 8 franquias, isso? São 8 unidades. Unidades. Onde? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul? Eu vou te colocar na ordem. Primeiro foi Balneário Camboriú, em 2006 para 2007. Depois, em 2009, Florianópolis, foi o primeiro movimento de expansão do guacamole. Aí teve Rio de Janeiro, que hoje nós temos 2 unidades, mas em 2012 foi Rio de Janeiro. 2013, Porto Alegre, que hoje é a melhor unidade do grupo em termos comerciais. Depois nós montamos 3 unidades em 2014 ao mesmo tempo, que foi um grande desafio. Em novembro de 2014 foi Rio de Janeiro Barra, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e Joinville, onde nós já tínhamos o Didi e passamos a ter também o guacamole. Então hoje e depois no ano passado, a última unidade que nós inauguramos em São Paulo, entrando no mercado, naquele centro econômico ali, para aprender agora.
Então são em 11 anos, 8 franquias. Isso, do Guacamole. O Didi tem 3 de Santa Catarina. Primeiro aqui, Balneário, um ano depois do... Um ano não, foram 363 dias. Nós abrimos dia 29 de dezembro de 2006 o Guacamole. No dia 27 de dezembro do ano seguinte abrimos o Didi. E aí em 2010 nós abrimos Florianópolis e Joinville como franquias. Acabamos comprando dos franqueados, passaram a ser unidades que têm sócios em comum do grupo. O restaurante, eu percebo, né, todo mundo sabe que é um restaurante de entretenimento. Ou seja, as pessoas elas têm que vir trabalhar alegres. Mas às vezes você tem um problema, você está triste. Como é que você lida com essa motivação dos seus colaboradores, para que realmente eles venham, transmitam alegria para o seu público? Por isso os valores são tão importantes e a liderança, o exemplo da liderança é vital para que promova um ambiente onde a tendência é essa. É impossível você ter as pessoas sempre no seu ápice de alegria, mas até um determinado momento houve um trabalho de final de ano de uma aluna da Univale que fez do tema o nosso restaurante, o Guacamole, e ela questionou exatamente isso. Como é que vocês colocam palavras como alegria, felicidade dentro da missão da empresa, né, do que a gente chama de verdade? Que ela achava isso muito frágil. Eu falei, olha, da mesma forma que é um grande desafio para a Disney ter elementos tão subjetivos, através de processos. Então, são reuniões diárias que nós temos, antecedendo a abertura de cada restaurante, discutindo como é que foi a noite anterior em relação a esses valores, com reuniões semanais de análise de satisfação de clientes, se nós estamos ou não estamos cumprindo isso. Contratamos uma empresa de cliente oculto para ajudar a monitorar. Então, tem curso de teatro envolvendo, também? A resposta mais precisa, Larissa, seria envolvendo a todos nesse processo de gestão. O curso de teatro, até o Bob está aqui assistindo a gente, é um dos participantes. É um movimento inicial aqui na primeira unidade, que é o Guacamole BC. Eu acredito demais nesse projeto, acho que todos temos muito a aprender sempre. E o atendente que lida com o público, de uma certa forma, eu acredito muito que o bom ator ele não interpreta, ele acredita em quem ele está representando. Acho que o atendente também tem isso. Com certeza. E pequenos exemplos, né, como aprender a olhar nos olhos, e o teatro auxilia muito como apoio nessa área. Chico, nós temos que encerrar o programa. Quero agradecer muito a tua recepção, a tua disponibilidade. Nossa, você é um empreendedor que pode ajudar muitas pessoas a empreenderem. E eu fico muito feliz com a sua contribuição. Que o nosso programa ele tem realmente seu objetivo, inspirar outras pessoas, passar conhecimento, superar as dificuldades, porque é difícil empreender, principalmente no país que nós vivemos. E muito obrigada novamente pela oportunidade. Obrigado, a gente sempre fala aqui, nuestra casa, su casa, como os bons mexicanos falam. E eu queria te entregar uma lembrancinha. Obrigada. Nós lançamos recentemente um souvenir, uma pimentinha. Olha. São dois conjuntos, um Las Catrinas para as mulheres, mas os sabores são unissex, Los Muchachos. Espero que você goste e fica convidada também para vir jantar aqui com a gente. Oba, que maravilha! Tá bom. Esse aqui é o copo comemorativo dos 10 anos, é só uma lembrancinha para fazer menção. Eu acho que esse é um orgulho que toda a equipe tem, né, de estar não só abertos, mas funcionando com todo vigor há 10 anos numa cidade com a sazonalidade que teve Balneário até hoje. Então, com certeza. Eu agradeço o apoio de todos vocês, da imprensa, da comunidade. Balneário que tanto acolhe bem quem vem de fora, né, como eu. É isso aí, muito obrigada. Obrigado. Quero fazer um agradecimento bem especial também para o curso de Estética da Univale de Balneário Camboriú, nossos parceiros, muito obrigada pela produção do meu make, do meu hair. E para encerrar o programa com tudo, nós vamos chamar novamente Juanito e Alejandro. Vamos lá!